Olá e bem-vindos de volta. Esta é a nossa terceira aula, nosso terceiro encontro, para desbravar a história da música de Otto Maria Carpius. Isso aí. Para quem está chegando agora, nas nossas conversas anteriores, a gente estabeleceu a bússola que guia a obra toda. A música como um sismógrafo do espírito de uma época, o famoso Zeitgeist. Exato. E hoje a gente avança para a parte 2 do livro, a revolução da linguagem e a estabilização do sistema. E mergulha de cabeça no capítulo 4, a música clássica. E é um capítulo fundamental, porque se o barroco, como a gente viu, foi uma grande antítese, uma força que quebrou a polifonia para dar voz ao indivíduo, Certo? o classicismo, na visão do Carpeus, é a grande síntese. É o momento em que se atinge um equilíbrio assim quase milagroso entre a arquitetura da forma e a máxima expressão humana. Um equilíbrio perfeito. Perfeito. É um período curto, mas que para ele representa o ápice de uma civilização inteira. Gosto dessa imagem. Então, nosso roteiro hoje é esse. A gente começa pelo fim do mundo de Bach, passa pelos arquitetos da nova era, Haydn e Gluck, testemunha a perfeição de Mozart e chega na consumação de tudo em Beethoven. É uma jornada e tanto. Vamos começar então com uma ideia do Carpex que, para mim, já chega quebrando tudo. Ele diz que no auge do século XVIII, Bach e Handel, os gigantes, já eram considerados ultrapassados. Peraí, como assim? Fora de moda? A gente está falando de Bach. Chamar isso de ultrapassado soa quase como uma heresia, né? É uma provocação genial e é o ponto de partida de tudo. E está totalmente ligado ao Zeitgeist. Ah, claro. A nova mentalidade, a do rococó, do iluminismo, valorizava a clareza, a leveza, o sentimento. A música precisava ser mais direta. E a polifonia densa de Bach, aquela complexidade matemática e espiritual, para essa nova geração soava pesada. Um anacronismo. Exatamente. Soava como um formalismo gótico de um tempo que já tinha passado. Simplesmente não se encaixava mais. É aqui que a história fica realmente interessante. Porque, segundo Capeusz, os primeiros a abandonar esse legado monumental foram os próprios filhos dele. Exato. Isso é uma reviravolta e tanto. Fala um pouco sobre o Johann Christian Bach, o Bach de Londres. Ele parece ser a personificação dessa ruptura. A personificação perfeita. Pensa no Johann Christian como a estrela pop da família. Boa. Enquanto o pai era o gênio, profundo e austero, ele mergulhou de cabeça no estilo galante, na vida da corte, virou o cara da moda em Londres. Entendi. Ele foi fundamental para popularizar o piano, que era mais sensível que o cravo. E mais, ele começou a organizar concertos públicos pagos. Isso é uma revolução. A música saindo do círculo da aristocracia. Exato. Virou um evento social para a burguesia. E foi ele que encontrou o pequeno Mozart em Londres, certo? Sim, o jovem Mozart o conheceu, o admirou profundamente e foi influenciado de forma decisiva. Muito do estilo melódico do Mozart nasce dessa matriz, do Bach de Londres. Que ironia. O filho que traiu a estética do pai abriu as portas para o gênio da era seguinte. É uma ironia incrível. Fascinante. Mas e o outro filho, Carl Philipp Emanuel Bach? Ah, o C.P. Bach é mais complexo. Uma figura de ponte. Certo. Por um lado, ele domina o rococó. Mas, por outro, ele tem um drama, uma subjetividade que já aponta para o futuro, para o Sturm und Drang até para Beethoven. E qual a grande contribuição dele, segundo Carpeus? Ele cravou a ideia de que a música instrumental, sozinha, podia ser uma linguagem completa. Que um piano, um quarteto de cordas, podia dizer tudo sem palavras. Então, juntando as peças, o classicismo não é uma evolução do barroco. Nasce de uma rejeição. É uma espécie de morte do pai estético? É exatamente essa a tese do Carpeaux. Uma ruptura, não uma continuação. Ok. Se os filhos de Bach demoliram o prédio antigo, quem foi o engenheiro que construiu o novo? Carpeaux não tem dúvidas. Joseph Haydn. Mas ele o descreve mais como um organizador, um arquiteto. Exato. Haydn não era um demolidor, era um construtor. A genialidade dele foi pegar os elementos que estavam espalhados por aí e criar a planta baixa, a estrutura de todo o classicismo.
Ele consolidou o que a gente chama de sonata-forma. Certo, sonata-forma. Explica isso de um jeito mais concreto. O que é na prática? Pensa assim, é como criar a gramática de uma redação. Antes, você tinha frases soltas, brilhantes. Ele criou a estrutura com começo, meio e fim. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Basicamente, você apresenta seus temas, a exposição, depois você os desenvolve, cria um conflito, uma tensão, que é o desenvolvimento, e por fim, você resolve o conflito e reafirma os temas, a recapitulação. E todo mundo, de Mozart a Beethoven, usou esse modelo. Todo mundo. Ele criou a gramática da nova língua. Entendi. Ele não inventou as palavras, mas organizou a sintaxe. E o Carpeu faz uma comparação ousada, dizendo que os quartetos de Haydn são um mundo tão completo quanto as cantatas de Bach. Sim, e isso é um elogio imenso, porque mostra que Haydn não estava só escrevendo belas melodias. Ele estava criando um novo universo sonoro, com suas próprias leis. Um cosmos de ordem e clareza. Certo? Então Haydn organizou a música instrumental. Mas e a ópera, que era o grande espetáculo da época? A ópera tinha empacado. Estava numa crise profunda. Como assim? A ópera séria, o gênero mais prestigiado, tinha virado um desfile de vaidades. O enredo era só uma desculpa para os cantores, especialmente os castrati, mostrarem o virtuosismo deles. Ah, o famoso bel canto. Exatamente. A música não servia ao drama. O drama era um cabide para as áreas. A ação parava, o cantor ia para frente do palco e fazia acrobacias vocais por 10 minutos. Era uma fórmula vazia. E é aí que entra Christoph Willibald Gluck, com uma proposta radical. Uma bomba. Ele publica um manifesto no prefácio da sua ópera Alceste e diz: chega disso. O que ele propõe? Ele diz que a música tem que voltar a servir à poesia, ao drama, acabar com os ornamentos inúteis. A música deve expressar os sentimentos do texto. Para cada situação, uma única música possível. A música verdadeira. Uma busca pela verdade cênica. E como isso soa na prática? Obras como Orfeu e Eurídice e, para Carpeus, a obra-prima absoluta, Ifigênie em Touride, mostram isso. A música é mais simples, direta, poderosa. Ela não interrompe a ação, ela é a ação. Ele recupera a dignidade da tragédia, então. Totalmente. Carpeus diz que ele transforma o palco da ópera num espaço quase sagrado, um templo. E é importante, Gluck não é um pré-romântico, ele é um classicista trágico. Ok, então o palco está montado, Haydn organizou a música instrumental, Gluck reformou a ópera. E agora? Chegamos em Mozart. E a visão do Carpeu sobre ele, de novo, me deu um nó na cabeça. Eu imagino. Ele o tira da linha do tempo. Diz que Mozart não é um degrau entre Haydn e Beethoven, mas um episódio isolado, quase fora da história. Isso vai contra tudo que eu aprendi, né? A gente sempre pensa na escadinha. Haydn, Mozart, Beethoven. Pois é, e o Carpeus diz que essa escada não existe. É uma das ideias mais fascinantes do livro. O que isso significa, então? Que Mozart é um desvio genial? Exatamente isso. Para Carpeus, a arte de Mozart não cria um movimento, não deixa herdeiros diretos, nem provoca uma ruptura. Ele começa e termina em si mesmo. Certo. O gênio dele não estava em quebrar as regras. Estava em cumprir as regras, as que Haydn ajudou a estabelecer, com uma perfeição tão absoluta que se torna divina. Carpeu chama isso de ortodoxia perfeita. Ortodoxia perfeita. Gosto do termo. Ele era genial preenchendo a forma de um jeito que ninguém mais conseguiu. Exato. Com Mozart, a solução mais correta é também a mais bela e surpreendente. A perfeição dele já é o maior dos espantos. E Carpeaux também destrói aquela imagem sentimental do Mozart do anjo infantil. Sim, o do filme Amadeus, quase um personagem. Pois é. Carpeaux nos lembra que Mozart era um homem do seu tempo, do rococó, mestre da elegância, mas cuja música, por mais alegre que soe, quase sempre esconde uma melancolia profunda, subterrânea. E Carpeaux o define como um compositor de alma dramática, vocal. Sim, mesmo na música instrumental. O pensamento dele é sempre teatral.
Cada instrumento parece um personagem dialogando no palco. E é por isso que o cume da arte dele está nas óperas. Sem dúvida. Especialmente as três com da Ponte. As Bodas de Fígaro, Dom Giovanni e Così fan tutte. A profundidade psicológica ali, Carpeaux compara só a Shakespeare. E Dom Giovanni como a ópera das óperas. Uma síntese impossível de comédia e tragédia metafísica. E a Flauta Mágica é uma espécie de testamento, uma enciclopédia de todos os gêneros musicais. Então, para Carpio, Mozart não abre portas para o futuro. Ele fecha um mundo. E o Requiem se torna o epílogo musical de toda a civilização aristocrática europeia. Uma imagem poderosa e trágica. A missa de Requiem para toda uma era. Se Mozart encerra um mundo, quem abre a porta para o próximo? A resposta óbvia seria Beethoven. Mas Carpeu, mais uma vez, nos dá uma rasteira. Sempre. Ele posiciona Beethoven não como o primeiro romântico, mas como a consumação do século XVIII. Ele leva o classicismo até seu limite absoluto. E isso é crucial. Colocar Beethoven como ponto final do classicismo, não o inicial do romantismo, muda tudo. A obra dele é uma jornada, a primeira fase ainda ligada a Haydn e Mozart. Certo. A segunda, o período heróico, depois da crise da surdez, aqui a sonata forma vira um campo de batalha interior. É o Beethoven da heróica, da Quinta Sinfonia. A música como luta e vitória. Mas é a terceira fase que parece a mais radical, né? Sem dúvida. E a análise de Carpeaux é brilhante. Ele argumenta que a surdez completa, em vez de destruí-lo, o libertou. Libertou. Libertou das convenções sonoras, das expectativas do público, do som bonito. A música se torna puramente abstrata, enigmática, uma conversa direta com o absoluto. É quando ele escreve as últimas sonatas, a Missa Solemnis e os últimos quartetos de cordas. Exato, e essas obras são seu verdadeiro testamento. Neles, Beethoven finalmente realiza aquele ideal do C.P.E. Bach, dizer tudo sem palavras. É a inauguração de um reino de música totalmente abstrata. Uau! A arte. Ele fecha o ciclo do classicismo. Como diz a fonte, depois dele, nada continua, tudo deriva. Que jornada! Então, recapitulando a visão do Carpeaux sobre o classicismo. Começa com uma rejeição, a morte simbólica de Bach. Isso. Depois, a construção de uma nova linguagem com Haydn e Gluck. A arquitetura e a verdade. Em seguida, atinge uma perfeição absoluta, fora do tempo, com Mozart. E, por fim, encontra sua consumação humana e transcendência em Beethoven. Exatamente. E o fio que costura tudo isso é o Zeitgeist. Aquele equilíbrio delicadíssimo entre a razão do iluminismo, que pede forma e clareza, e a ascensão do indivíduo, que pede expressão. Um equilíbrio perfeito, mas frágil. Extremamente frágil. E que estava prestes a ser rompido para sempre. O que nos deixa com uma provocação para nossa próxima conversa. Se a era clássica representa o equilíbrio perfeito entre a forma e a expressão, o que acontece quando a expressão transborda? Quando o sentimento quebra a forma? Uma ótima pergunta. Carpions argumenta que essa é a história do romantismo, que exploraremos na próxima aula. Mas fica a reflexão. A quebra da forma é sempre um avanço? Ou pode ser também a perda de algo precioso?